Shalom, shalom a todos que me assistem, estejam todos na paz de Jesus Cristo. Hoje o vídeo trata de um assunto que Jesus mencionou e que a gente não vê muitas pessoas pregando, né? Misericórdia peço e não sacrifícios. Mas vamos analisar o contexto onde Jesus citou. Na verdade, ele citou um versículo do livro de Oséias, no capítulo 6 e versículo 6. E o que isso significa na prática, nos nossos dias, tá? Então vamos lá. Em Mateus, capítulo 9, versículo 13, Jesus foi criticado pelos fariseus por comer com pecadores. Os fariseus, eles cumpriam a lei de uma forma muito legalista. E Jesus, ele confrontava isso. Porque Jesus, como ele mesmo disse, ele veio para os doentes. É uma salvação, é um resgate. Não anula a lei, como ele mesmo disse, mas é um resgate daqueles que estão doentes. Em outra passagem, em Mateus capítulo 12 e versículo 7, Jesus também foi criticado porque os discípulos dele estavam recolhendo espigas no sábado, no Shabat, para se alimentarem, porque estavam com fome. E então, né, como no Shabat não pode trabalhar, é um dia de descanso. E foi nessa passagem também que Jesus falou que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso, porque muitos usam isso que Jesus falou como uma autorização para não se guardar o sábado. Como se Jesus tivesse abolido a guarda do sábado, e ele não falou isso de maneira nenhuma. Mas será para outro vídeo. Então, gente, o que Jesus falou? Misericórdia quero e não sacrifícios. Os fariseus se ligavam muito na lei e em cumpri-la. E em rituais, sacrifícios, mas eles não atentavam para a necessidade do seu próximo, por amor ao próximo. Então, Jesus, ele confrontou isso. No nosso dia a dia, a gente vê muito isso em protocolos, né? Jesus, ele quebrava protocolos se fosse preciso para ajudar ou salvar alguém, ou curar alguém. Então, gente, a Bíblia fala assim, que a gente tem que agradar a Deus e não ao homem, tá? Eu não sei se vocês já passaram uma situação, por exemplo, no hospital, onde vocês precisavam muito da ajuda de alguém ali, de um funcionário, talvez para visitar um parente, mas era fora do horário de visita e você talvez veio de longe, viajando. Um exemplo, tá, gente? E aí você chega naquele funcionário, olha, eu quero muito vê-lo, né? Porque eu viajei, tô muito preocupada. E aquele funcionário fala assim, olha, não dá, porque o horário de visita acabou. E aí você fala, poxa, mas não dá para abrir uma exceção? Eu vim de longe. Então, nessas situações de protocolo, a pessoa que ela tem uma empatia, que ela tem ali um amor ao próximo, ela vai entender a situação e ela vai buscar meios, mesmo que ela não tenha autorização para liberar, né? É aquela pessoa que fala assim, peraí, eu vou ver o que eu faço. E ela vai falar com o administrador do local, ela vai tentar ajudar. Mas tem aquelas pessoas legalistas demais, né? Quando não são elas que precisam, claro, porque quando são elas mesmo burlam as regras rapidinho. Mas aí ela vai lá e fala assim: infelizmente, eu não posso fazer nada. Poxa, mas não dá para você conversar com alguém? Não, não dá. A pessoa nem tentou. Então ela se protege ali com aquela regra para não ajudar. Por quê? Porque existem muitas pessoas, gente, que acham que porque estão fazendo certo, estão cumprindo regras, e muitas delas se dizem cristãos, estão, assim, certas. Então, se você tem a possibilidade de ajudar alguém,
e não faz por conta de protocolos, saiba que você não está seguindo a Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus quebrava protocolos a ponto de ser criticado, a ponto de ser crucificado por ajudar as pessoas, por salvar pessoas. E a gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Isso não é uma liberação para a pessoa sair aí quebrando regra, gente. Aqui ninguém é criança. Esse vídeo não é para criança. Somos adultos e sabemos, né? Eu passei por uma situação dessa, onde eu tive o meu carro preso por um guarda, né? E eu fiquei muito nervosa, eu não esperava. Fazia pouco tempo que tinha vencido o licenciamento. E naquele dia eu falei para ele: olha, esse carro é usado para trabalho. Eu tenho filhos para sustentar, então eu peço para você não leva o meu carro pro pátio. Por mais que ele falou assim: não, mas é filmado, eu não posso liberar você. E eu pedi, eu chorava muito, fiquei muito nervosa, assim, nervosa no sentido de aflita, né? E aí eu pedi para ele, eu falei: não, então deixa o meu carro aqui, não deixa o guincho levar. Porque eu pago agora mesmo, nem que eu peça dinheiro emprestado, mas eu dou um jeito, eu pago. Eu pagando e trazendo o comprovante, você não precisa mandar meu carro pro pátio, né? E aí eu fico me perguntando, será que ele não podia falar, bom, já que você vai pagar hoje, eu vou deixar o seu carro aqui paradinho, vai lá, paga, eu tô aqui até tal hora, e aí se você voltar até tal hora e me mostrar o comprovante, você leva o seu carro. Ele nem tentou falar com ninguém, nada. Então, gente, existem situações, e depois que eu fui pesquisar e ver, né, que pela lei, quando é a primeira vez que você é abordado por um atraso de licenciamento, eles não podem remover seu carro. Você tem um prazo de 15 dias para quitar a dívida. Eles só podem levar o seu carro se o seu carro já foi preso pelo mesmo motivo ou se você já levou multa pelo mesmo motivo. Mas enfim, eu fiquei analisando aquilo. E talvez uma pessoa dessa fale, eu sou cristão. Por mais que não está na minha alçada, mas peraí, deixa eu tentar falar com alguém, deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Então, gente, no nosso dia a dia não é diferente. Se você pode fazer o bem e não faz, você está em pecado. E o problema é que o pecado, a Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Então, muitas vezes, um bem que você deixa de fazer para alguém, você está atraindo mais pecado. Isso o próprio Deus falou para Caim, em Gênesis. Quando Deus viu que Caim estava triste, ressentido, porque Deus aceitava a oferta de Abel e não aceitava dele. Porque Deus, ele sonda os nossos corações. Já tinha inveja no coração de Caim. E aí Deus falou para ele assim, olha, por que você está abatido, né? Algumas traduções vão falar ressentido ou triste, ou enfim. Se fizeres o bem, por acaso não será aceito? Né? Então, desde lá de Gênesis, Deus já falava isso para Caim. E aí Deus continua e fala, porém, se não fizeres o bem, o pecado te espera à porta. Gente, quando eu prestei atenção nesse versículo, eu fiquei chocada. Porque às vezes podem existir situações da gente cair em alguns pecados e depois ficar pensando, nossa, mas como que eu caí nesse pecado? Nossa, mas eu tava bem com Deus. Eu não entendo, minha mente ficou fraca, né? Não foi mais forte que eu. Enfim, a gente fica tentando buscar, assim, explicações por que a gente cometeu alguma coisa. Isso na longa caminhada, né? E aí, quando eu li esse versículo, me deu um insight. Porque ninguém vai cair num pecado assim maior, porque existe sim diferença. Por mais que muitos falem que não, existe. Isso é bíblico. Quando a pessoa ela cai num pecado maior, ela tem que analisar
e lembrar onde ela caiu, como a própria Bíblia ensina também. Então, gente, é muito sério isso. Quando a gente pode ajudar alguém e a gente não faz, o pecado nos espera à porta. Então, quando uma pessoa ela cai num pecado ou num vício, alguma coisa assim que ela olha e fala, gente, eu não era assim. É porque antes disso ela teve a oportunidade de fazer um bem e ela não fez. E esse pecado aí, maior, já estava esperando ela na porta. Tanto é que Caim, não ouvindo Deus, ele continuou com os pensamentos dele, com os sentimentos. Ele poderia ter confessado ali, Senhor, me perdoa, eu tô errado mesmo, mas eu não quero isso dentro de mim. Porque às vezes isso também, olha, Caim não tinha feito nada de mal com Abel antes. E qual era o bem que ele podia ter feito e não fez? Gente, os nossos pensamentos e sentimentos têm mais importância do que a gente imagina. O livro de Enoque fala que existe um lugar no céu onde são anotados tudo que pensamos. Isso é muito sério. Então, com certeza ali, Caim, poderia ter se arrependido e confessado. Só dele confessar que ele estava errado em sentir tanta raiva e inveja do irmão dele, ele já estaria fazendo um bem. Ele estaria trazendo para a luz algo que estava oculto e Deus ele se agrada disso. E por não fazê-lo, a consequência foi o pecado que estava esperando ele à porta, que foi quando ele tirou a vida do próprio irmão dele. E isso é muito sério, gente, muito sério mesmo. Ainda mais nesses últimos dias, o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. Está tendo muitos ataques contra a família, contra o cristianismo. E eles não atacam outras religiões, né? Eles se opõem contra tudo que seja de Deus, como a Bíblia já profetizava, né? Profetiza, é uma profecia, isso está se cumprindo. O espírito do anticristo já está atuando. Então vamos vigiar, gente. Esse vídeo é um chamado para vigilância. Vigie seus pensamentos. Se você anda tendo desejos ruins, vá confessá-los. Não tem ninguém de confiança, confesse-os a Deus. Porque, gente, existe um mundo espiritual ao nosso redor. Anjos ao nosso redor. E também o inimigo e os seus demônios ao derredor tentando nos tragar. Então, existem testemunhas no mundo espiritual, ouvindo o que a gente fala. Então, confesse os pecados assim. Se você pode ajudar alguém, não hesite, jamais, jamais. Não hesite, ajude, porque essa ajuda é um livramento para você, de você cair ali na frente. Então, gente, muitas vezes eu gosto de pegar o exemplo de Jesus Cristo. Quando ele ia curar alguém, quando ele foi curar o paralítico do tanque de Betesda, ele perguntou: você quer ser curado? Né? Então eu fico assim, Jesus até para fazer o bem, ele era tão cavalheiro, tão educado. Era não, né? Porque ele é para sempre. Ele é tão educado. Então, gente, fazer o bem não é invadir. Mas se você sabe que tem alguém da sua família, um colega de trabalho, passando por alguma dificuldade, pergunta: olha, você quer a minha ajuda? Eu posso te ajudar com isso, com aquilo? Então, gente, isso é muito importante, tá? E eu tive uma experiência esses dias que eu acabei ficando sem gasolina e aí eu precisava buscar gasolina, então eu pedi, né? Se alguém tinha para me emprestar um galão. A vizinha me emprestou o galão, gente. E depois ela perguntou assim: você já foi buscar gasolina? Eu falei: não. Você tá sem gasolina? Ela perguntou, né? Primeiro, eu falei que tava. Ela falou assim: eu vou buscar para você. Eu achei isso muito bonito. Eu glorifiquei a Deus pela vida dela. Porque ela nem precisava, só dela me emprestar o galão, ela já tinha me ajudado. Ela não cobrou nada, pegou o carro dela, foi lá, buscou para mim, trouxe. E ainda me ajudou a colocar, porque eu nunca tinha passado por isso.
né? Acabou a gasolina dentro, né? No estacionamento. Então, do condomínio. Então, foi uma situação que Deus já tinha me dado um livramento, porque poderia ter acontecido isso na rua, e o erro foi meu, porque ele estava com muito pouco combustível, só que eu não quis passar no posto. Eu estava um pouco tarde, eu estava voltando do mercado, cansada, e aí eu falei, não, vou para casa, depois eu abasteço. Só que, não sei o que que houve, ficou uns dias parado, porque essa época de festa eu não saio para nada. Eu não sei o que houve, mas quando eu fui ligá-lo de novo, estava zerado, não tinha aquele pouquinho que costumadamente daria para eu chegar até o posto. E foi um erro meu, mas eu tive uma ajuda que eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus e que sejamos assim, né? Porque às vezes a gente pensa, no caso da minha vizinha, já emprestei o galão, então ela se vira, né? Eu já ajudei. Não, gente, você pode ir lá ajudar um pouquinho mais? Ajuda. Porque a gente não tem nada, nada é nosso nesse mundo. Nem o corpo que a gente tá não é nosso, a gente não pode levá-lo quando morremos. Então, pergunta pra pessoa, faça o bem. Mesmo que você às vezes, eu tenho, mas eu tenho uma mágoa, aquela pessoa me magoou e nunca me pediu perdão. Se você puder ajudar, ajude. Você não precisa se aproximar da pessoa, né? Se foi uma pessoa que te machucou, que te feriu, você não precisa ali reatar a convivência, né? Se essa convivência te faz mal. Mas se de alguma forma você pode ajudar, sem se envolver, porque também tem casos, gente, que assim, pessoas que são perigosas pra gente. E se a ajuda incluir você se colocar em situação de risco, aí é lógico que a gente não precisa ajudar. Porque a própria Bíblia diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que ter nosso resguardo, né? Nos resguardar de situações. Mas se você pode ajudar de forma indireta, sem se envolver, ajude. E se é uma pessoa próxima, um vizinho, um colega de trabalho, ajude o máximo que você puder. Nunca pense, não, já fiz isso, agora a pessoa se vira. Não, eu posso ajudar mais, então eu vou ajudar, porque na verdade você está se ajudando. E quando você faz isso, Deus vai revelar para você algumas coisas na sua vida que você precisa tomar cuidado. Até livramentos, gente. O judaísmo fala que alguns livramentos são dados quando nós fazemos o bem. E fazer o bem é aquilo que não é obrigação nossa, sabe? Porque aquilo que é obrigação nossa, a gente não tá fazendo bem, a gente tá fazendo obrigação. Ser honesto, por exemplo, você não é uma pessoa boa por ser honesto. Né? É nossa obrigação ser honesto. Mas eu digo em situações que você não tem obrigação. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha falado um pouquinho com vocês. E até o próximo vídeo. Shalom, shalom.